O mar batia suavemente contra as pedras da praia de Copacabana, enquanto Mariana Oliveira caminhava descalça pela areia, deixando que a água fria tocasse seus pés cansados. Eram quase 2 da manhã, e a jovem de 26 anos havia acabado de sair de mais um turno exaustivo no restaurante onde trabalhava como garçonete. As luzes da cidade piscavam ao longe, e ela se permitiu um momento de paz antes de voltar para seu pequeno apartamento em Botafogo. Mariana não era de sair à noite, muito menos de frequentar festas. Sua vida era uma rotina previsível de trabalho, estudos online de administração e cuidados com a mãe, Dona Teresa, que sofria de artrite e dependia cada vez mais de sua ajuda. Mas naquela noite, algo diferente havia acontecido. Sua colega de trabalho, Júlia, a havia convencido a acompanhá-la a uma festa beneficente em um hotel de luxo na Zona Sul. Você precisa viver um pouco, Mari, Júlia havia insistido. Não pode passar a vida inteira só trabalhando. E Mariana havia cedido. Colocou seu único vestido decente, um preto simples que usava em ocasiões raras, prendeu os longos cabelos castanhos em um coque elegante e seguiu a amiga até aquele mundo que não era o seu. A festa era deslumbrante. Lustres de cristal, garçons servindo champanhe francês, pessoas vestidas com roupas que custavam mais do que ela ganhava em 1 ano. Mariana se sentiu deslocada desde o primeiro momento, mas Júlia, sempre extrovertida, a puxou para dentro do salão com entusiasmo contagiante. Foi no terraço que seus olhos encontraram os dele. Rafael Almeida Monteiro estava sozinho, apoiado na balaustrada, observando a cidade iluminada com uma expressão distante. Ele era alto, de ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava uma fortuna. Mariana não sabia quem ele era naquele momento, mas havia algo em sua postura que chamou sua atenção. Não era arrogância como ela esperaria de alguém claramente rico. Era melancolia. Quando Rafael virou o rosto e seus olhos escuros encontraram os dela, Mariana sentiu algo se mover dentro de seu peito. Ele sorriu. Um sorriso discreto, quase tímido, e caminhou até ela. Você parece tão perdida quanto eu, ele disse, e sua voz era surpreendentemente gentil. É a primeira vez que venho a uma festa assim, Mariana admitiu, sentindo as bochechas corarem. Não faço ideia do que estou fazendo aqui. Eu venho a festas assim o tempo todo, e ainda não sei o que estou fazendo. Rafael respondeu, e havia humor genuíno em sua voz. Posso lhe oferecer uma bebida? Eles conversaram por horas. Rafael não mencionou quem era ou o que fazia, e Mariana não perguntou. Falaram sobre música, sobre sonhos, sobre a sensação de estar preso em uma vida que não escolheram. Havia uma conexão inexplicável entre eles, como se fossem 2 almas perdidas que se encontraram por acaso em meio ao caos. Quando a festa terminou, Rafael a acompanhou até um táxi. Antes que ela entrasse, ele segurou sua mão e perguntou se poderia vê-la novamente. Mariana, normalmente cautelosa, surpreendeu a si mesma ao dizer que sim, mas ela não lhe deu seu número. E ele não insistiu. 3 semanas depois, enquanto preparava o café da manhã para a mãe em sua pequena cozinha, Mariana sentiu uma onda de náusea tão intensa que precisou correr para o banheiro. Dona Teresa, sentada à mesa, franziu a testa preocupada. Você está bem, filha? É a 3ª vez esta semana. Mariana lavou o rosto com água fria, tentando controlar a respiração acelerada. Não podia ser. Eles haviam se protegido. Ou pelo menos ela achava que sim. Aquela noite era uma névoa em sua memória. Um momento de impulsividade que ela havia tentado esquecer. Mas quando fez o teste de farmácia no banheiro apertado de seu apartamento, as 2 linhas rosa não deixaram dúvidas. Mariana estava grávida. E o pai do bebê era um homem cuja vida ela mal conhecia, cujo sobrenome completo ela havia descoberto apenas alguns dias depois, quando Júlia, chocada, lhe mostrou uma revista de negócios. Mari, você sabe quem é esse homem? Rafael Almeida Monteiro é o CEO da Monteiro Holdings. Ele é bilionário! Agora, sentada no chão frio do banheiro, segurando o teste positivo com mãos trêmulas, Mariana sentiu seu mundo desmoronar. Como ela diria a ele? Como ele reagiria? E mais importante, o que ela faria? Pela janela, o sol começava a nascer sobre o Rio de Janeiro, iluminando uma cidade cheia de promessas e perigos. E Mariana Oliveira, uma jovem simples que sonhava com uma vida melhor, precisaria tomar a decisão mais difícil de sua vida. 2 semanas se passaram antes que Mariana encontrasse coragem para procurar Rafael. Ela havia passado noites acordada, debatendo consigo mesma se deveria contar a ele ou simplesmente seguir em frente sozinha. Mas toda vez que pensava em esconder a gravidez, sua consciência pesava.
Ele tinha o direito de saber, independentemente de quem ele fosse ou do que ela decidisse fazer. Encontrar uma maneira de contatá-lo foi mais difícil do que imaginou. Um bilionário não era exatamente acessível. Mariana tentou ligar para o escritório da Monteiro Holdings, mas foi barrada por secretárias eficientes que pediam que ela agendasse uma reunião ou explicasse o motivo da ligação. Como ela poderia explicar? Olá, engravidei do seu chefe depois de uma noite. Ele pode me ligar? Foi Júlia quem, sem saber dos detalhes reais, conseguiu um e-mail de contato através de um conhecido que trabalhava na área de marketing da empresa. Mariana escreveu e reescreveu a mensagem pelo menos 20 vezes antes de finalmente apertar enviar. A mensagem era simples. Rafael, preciso falar com você. É urgente. Mariana. A resposta veio no dia seguinte. Ele queria encontrá-la em um café discreto em Ipanema. Quando Mariana chegou ao local, suas mãos suavam e seu coração batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, vestindo jeans e uma camisa casual. Ao vê-la, ele se levantou imediatamente e havia preocupação genuína em seus olhos. Mariana, você está bem? Fiquei preocupado quando recebi seu e-mail. Ela se sentou, tentando encontrar as palavras certas, mas não havia jeito fácil de dizer aquilo. Então simplesmente disse: estou grávida. O bebê é seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou completamente imóvel, processando a informação. Mariana viu uma sucessão de emoções passarem por seu rosto. Choque, confusão, medo e, finalmente, algo que ela não conseguiu identificar. Você tem certeza? Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Fiz 3 testes, todos positivos. E já fui ao médico, ela respondeu, mantendo a voz firme apesar do nó em sua garganta. Não estou pedindo nada de você, Rafael. Apenas achei que você deveria saber. Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração ou desespero. Deus, eu não sei o que dizer. Isso é... Nunca pensei que... Nem eu, Mariana o interrompeu. Acredite, esta não era a minha vida planejada. Mas aconteceu, e agora preciso decidir o que fazer. O que fazer? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Você quer... Quer dizer... Você pretende... Ainda não sei. Ela admitiu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Mas seja qual for minha decisão, será minha. Não vim aqui para pressioná-lo. Rafael respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz tinha uma determinação que não estava lá antes. Se você decidir ter esse bebê, eu assumirei minha responsabilidade. Completamente. Vou cuidar de você e da criança. Financeiramente, emocionalmente, de todas as formas. Eu não quero seu dinheiro, Mariana disse rapidamente, sentindo o orgulho ferido. Não é sobre o que você quer ou não quer, Rafael replicou, mas seu tom não era áspero. É sobre o que é certo. Se há um bebê vindo, ele ou ela merece ter tudo o que eu posso oferecer. E você também. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Mariana observou o homem à sua frente, tentando entender quem ele realmente era por trás da fachada de bilionário. Havia algo genuíno em sua reação, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Preciso de tempo para pensar, ela finalmente disse. Sobre tudo isso, quanto tempo você precisa? Não sei. Algumas semanas, talvez. Rafael pegou um cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Me ligue quando estiver pronta para conversar. A qualquer hora, qualquer dia. Quando Mariana saiu do café, ela sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Em casa, encontrou Dona Teresa fazendo crochê na sala, e a simples visão de sua mãe foi o suficiente para que as lágrimas finalmente caíssem. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A reação de Dona Teresa foi mais complexa do que Mariana esperava. Não houve gritos nem julgamentos. Apenas um silêncio pesado seguido de um abraço apertado. Sua mãe, sempre religiosa e tradicional, surpreendeu a filha com sua serenidade. Um bebê é sempre uma bênção, Dona Teresa disse finalmente, afastando-se para olhar nos olhos da filha. Mas você precisa pensar bem no que quer fazer, minha filha. Criar uma criança sozinha não é fácil. Eu sei disso. Mariana sabia que a mãe estava se referindo à própria experiência. Seu pai havia partido quando ela tinha apenas 3 anos, deixando Teresa para criar a filha sozinha com um salário de costureira. Haviam sido anos difíceis, marcados por privações e sacrifícios. Dona Teresa havia envelhecido antes do tempo.
suas mãos calejadas do trabalho incessante. Mas eu vou te apoiar, não importa o que você decida. Sua mãe continuou, apertando as mãos de Mariana entre as suas. E esse homem, o pai, ele vai assumir a responsabilidade? Ele disse que sim, Mariana respondeu. Mas mãe, ele é rico, muito rico, e eu tenho medo do que isso significa. Rico ou pobre, todo homem tem a obrigação de cuidar de seus filhos, Teresa declarou com firmeza. Mas entendo sua preocupação, filha. Pessoas com muito dinheiro vivem em um mundo diferente do nosso. Nos dias seguintes, Mariana tentou manter sua rotina normal, mas tudo parecia diferente. No restaurante, o cheiro da comida a deixava enjoada. Nas aulas online, ela não conseguia se concentrar. À noite, deitada em sua cama estreita, ela colocava a mão sobre a barriga ainda plana e tentava imaginar o futuro. Júlia notou a mudança quase imediatamente. Certa noite, depois do expediente, ela encurralou Mariana no vestiário. Tudo bem, desembucha. O que está acontecendo com você? E não me venha com essa história de que está tudo bem, porque eu te conheço há tempo demais. Mariana hesitou, mas finalmente cedeu. Contou tudo à amiga. A gravidez, a conversa com Rafael, a angústia da decisão. Júlia ouviu tudo em silêncio, seus olhos arregalando-se progressivamente. Meu Deus, Mari! Você está grávida do Rafael Almeida Monteiro? Ela exclamou, esquecendo de controlar o volume da voz. Você tem noção de quem ele é? A família dele é uma das mais tradicionais do Brasil. Eles têm empresas, propriedades, influência política. Eu sei, Ju. E é exatamente por isso que estou apavorada, Mariana admitiu. Como eu, uma garçonete de Botafogo, vou criar um filho com alguém desse mundo. As pessoas vão pensar que planejei isso, que fui atrás dele por interesse. E quem se importa com o que as pessoas pensam? Júlia rebateu. Mari, você tem a chance de dar uma vida melhor para seu filho. Uma vida que você mesma nunca teve. Não jogue isso fora por causa de orgulho. Não é só orgulho, Mariana protestou. É sobre quem eu sou. Se eu aceitar a ajuda dele, estarei abrindo mão da minha liberdade? Da minha independência? Vou me tornar uma dessas mulheres que dependem de homens ricos? Você está pensando demais. Júlia suspirou. Aceitar ajuda não te torna fraca, especialmente quando há uma criança envolvida. Mas Mariana não conseguia se convencer disso. Naquela noite, em casa, ela pegou um caderno velho e começou a fazer contas. Quanto custaria criar um bebê com seu salário atual? Fraldas, roupas, consultas médicas, creche quando ela voltasse a trabalhar. Os números eram assustadores. Mesmo trabalhando 2 empregos, ela mal conseguiria sobreviver, e havia sua mãe para considerar também. Dona Teresa precisava de medicamentos caros para a artrite. Como Mariana poderia cuidar de um bebê e da mãe ao mesmo tempo? 3 dias depois, Rafael ligou. Mariana quase não atendeu, mas algo a fez aceitar a chamada. Oi, ela disse, sua voz hesitante. Mariana, como você está? A preocupação em sua voz era palpável. Confusa, assustada. Não sei mais o que pensar. Eu também, Rafael admitiu. Escuta, eu sei que isso tudo é muito para processar, mas eu gostaria de te ajudar, mesmo que você ainda não tenha decidido sobre o bebê. Pelo menos deixe-me cuidar das despesas médicas. Rafael, eu não posso... Por favor, ele a interrompeu. Não é caridade. É responsabilidade. Minha responsabilidade. Você não deveria ter que se preocupar com dinheiro agora. Mariana mordeu o lábio, lutando contra o orgulho. Finalmente ela suspirou. Tudo bem, mas só isso por enquanto. Obrigado por aceitar, Rafael disse, e ela podia ouvir o alívio em sua voz. E Mariana, eu realmente gostaria de te ver de novo. Não para falar sobre o bebê necessariamente, apenas para conversar. Como naquela noite na festa. Algo dentro do peito de Mariana se apertou. Eu não sei se é uma boa ideia. Pense sobre isso. Sem pressão. Depois que desligou, Mariana ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Parte dela queria vê-lo novamente. Aquele homem que a havia feito rir e se sentir especial por algumas horas. Mas a parte racional sabia que se envolver emocionalmente com Rafael Almeida Monteiro só tornaria tudo mais complicado. Mas o coração, ela estava descobrindo, raramente ouvia a razão. Mariana finalmente concordou em ver Rafael novamente, mas estabeleceu condições claras. Nada luxuoso, nem um restaurante caro onde ela se sentisse deslocada. Eles se encontraram em uma lanchonete simples em Botafogo, perto da casa dela. Um lugar onde Mariana às vezes tomava café da manhã antes do trabalho. Rafael chegou dirigindo um carro discreto, sem motorista ou seguranças.
Ele estava vestido casualmente, quase irreconhecível como o CEO bilionário que era. Quando se sentou à mesa de fórmica desgastada, ele sorriu, e Mariana viu novamente aquele homem que havia conhecido na festa. Obrigado por aceitar me ver, ele disse. Achei que precisávamos conversar mais. Sobre tudo isso. Eles pediram café e pão de queijo. Por alguns minutos ficaram em silêncio desconfortável, até que Rafael finalmente falou. Mariana, eu preciso ser honesto com você. Minha família, eles são complicados. Meu pai, especialmente. Ele construiu a Monteiro Holdings do zero e tem expectativas muito específicas sobre como as coisas devem ser. Você contou a ele? Sobre mim? Mariana sentiu um frio na barriga. Ainda não. Mas vou ter que contar em algum momento se você decidir ter o bebê. Rafael hesitou. Ele vai querer controlar a situação. É o jeito dele. Vai querer fazer testes de paternidade, acordos, talvez até o quê? Talvez até te oferecer dinheiro para desaparecer. Rafael disse baixinho, vergonha evidente em sua voz. É horrível de se dizer, mas eu conheço meu pai. E preciso que você esteja preparada para isso. Mariana sentiu a raiva crescer dentro dela. E você? O que você quer? Rafael olhou diretamente em seus olhos. Eu quero conhecer meu filho. Quero ser um pai presente. Não apenas um nome em uma certidão de nascimento, ou um número de conta bancária. Mas também quero que você seja feliz. E eu sei que minha família pode tornar sua vida muito difícil. Então está me dizendo que eu deveria ir embora? Desaparecer? Não, Rafael disse rapidamente. Estou dizendo o contrário. Estou dizendo que vou lutar por você e pelo bebê. Não importa o que meu pai ou qualquer outra pessoa diga. Mas você precisa saber no que está se metendo. Mariana tomou um gole de café, processando tudo. Eu ainda nem decidi se vou ter o bebê. Eu sei. E essa decisão é completamente sua. Mas se decidir ter, quero que saiba que não está sozinha. Eles conversaram por horas, e Mariana começou a ver um lado diferente de Rafael. Ele falou sobre a pressão de ser o herdeiro de um império, sobre nunca ter tido escolhas reais na vida, sobre como cada passo seu era planejado e controlado pela família. Havia uma tristeza profunda nele, uma solidão que Mariana reconheceu porque ela mesma a sentia. Aquela noite na festa, Rafael disse suavemente, foi a primeira vez em anos que me senti realmente livre. Eu era apenas Rafael, não o CEO, não o herdeiro Monteiro. Era só eu. E você me viu dessa forma. Eu não sabia quem você era, Mariana admitiu. Para mim, você era apenas um homem bonito que parecia triste. E agora? Agora que sabe quem eu sou? Mariana pensou por um longo momento. Ainda vejo o mesmo homem. Mas também vejo todas as complicações que vêm com ele. Quando se despediram, Rafael segurou a mão dela por um momento. Seja qual for sua decisão, vou respeitá-la. Mas espero que me dê a chance de estar presente. Naquela noite, Mariana teve sua primeira consulta pré-natal. Rafael havia organizado tudo, incluindo uma médica particular em uma clínica discreta. Dona Teresa insistiu em acompanhá-la, e Mariana ficou grata pela presença da mãe. A doutora Fernanda Santos era uma mulher de meia idade, de olhos gentis e voz calma. Ela fez o exame com profissionalismo, mas também com carinho, explicando cada etapa. Quando colocou o gel na barriga de Mariana para o ultrassom, a sala ficou em silêncio. E então elas ouviram. Um som rápido e ritmado como o galope de pequenos cavalos. Este é o batimento cardíaco do bebê, a médica disse suavemente. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Era real. Tão real que ela podia ouvir. Dona Teresa apertou sua mão, também chorando. Você está com aproximadamente 8 semanas, a doutora Fernanda continuou. O bebê está se desenvolvendo bem. Tudo parece saudável. Quando saíram da clínica, Mariana estava em um estado de choque emocional. O som daquele pequeno coração havia mudado algo fundamental dentro dela. Não era mais apenas um teste positivo ou uma decisão abstrata. Era uma vida. Uma vida que dependeria dela. Você já decidiu, não é? Dona Teresa perguntou suavemente enquanto caminhavam. Mariana assentiu, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Eu vou ter o bebê, mãe. Não sei como, mas vou. Teresa abraçou a filha ali mesmo na calçada, enquanto o Rio de Janeiro pulsava ao redor delas. Então vamos fazer isso juntas. Como sempre fizemos. Naquela noite, Mariana ligou para Rafael. Ele atendeu no primeiro toque. Decidi, ela disse sem preâmbulos. Vou ter o bebê. O silêncio do outro lado da linha durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade.
Quando Rafael finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Mas preciso que você entenda uma coisa. Mariana continuou, sua voz firme. Eu vou criar meu filho com ou sem sua ajuda. Não vou ficar esperando você decidir se quer estar presente. Ou você está dentro completamente ou está fora. Estou dentro, Rafael disse sem hesitar. Completamente. Prometo a você. Depois que desligou, Mariana se deitou em sua cama e colocou a mão sobre a barriga. Em algum lugar lá dentro, um pequeno coração batia, alheio ao caos que sua existência havia criado. E Mariana, pela primeira vez desde que viu aquelas 2 linhas rosa no teste, sentiu algo parecido com esperança. A notícia chegou à família Monteiro mais rápido do que Rafael esperava. Ele havia planejado contar pessoalmente ao pai, escolher o momento certo, preparar o terreno. Mas o destino tinha outros planos. Foi durante um almoço de domingo na mansão da família em São Conrado que tudo desmoronou. Rafael estava presente por obrigação, como sempre, ao lado da mãe, Helena Monteiro, e do pai, Henrique Monteiro, o patriarca severo que comandava os negócios e a família com punho de ferro. Sua irmã mais nova, Beatriz, também estava lá, sempre observadora e perspicaz. O celular de Rafael tocou durante a sobremesa. Era a doutora Fernanda, ligando para confirmar a próxima consulta de Mariana. Rafael atendeu rapidamente saindo da mesa, mas não antes que seu pai notasse a urgência em seus movimentos. Quando voltou, Henrique o esperava com olhos penetrantes. Quem era? Nada importante. Trabalho. Trabalho em um domingo? Beatriz murmurou, mas alto o suficiente para ser ouvida. A conversa continuou tensa até que 2 horas depois, quando Rafael já estava saindo, seu pai o chamou para o escritório. Era uma sala imponente, com estantes de mogno repletas de livros e troféus empresariais. Henrique fechou a porta e foi direto ao ponto. Há rumores circulando, Rafael. Sobre você e uma garota. E uma gravidez. Rafael sentiu o sangue gelar. Como você? Eu tenho olhos e ouvidos em toda parte, Henrique disse friamente. Você realmente achou que poderia esconder algo assim de mim? A secretária da clínica é casada com um dos nossos fornecedores. Ele comentou com alguém, que comentou com outro alguém, até chegar aos meus ouvidos. Pai, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Você foi irresponsável e agora há consequências. Henrique se sentou atrás de sua mesa enorme. Mas podemos resolver isso discretamente. Quanto ela quer? Ela não quer nada. Rafael respondeu, sentindo a raiva crescer. E não é ela. É Mariana. E ela vai ter meu filho. Não seja ingênuo. Todo mundo quer alguma coisa. E essa Mariana? Qual é o nome completo dela? Qual é a família? O que ela faz? Isso não importa. Importa sim. Henrique bateu a mão na mesa. Nossa família tem uma reputação a manter. Não podemos ter escândalos. Vou mandar meus advogados cuidarem disso. Ofereceremos uma quantia generosa para que ela... Não! Rafael interrompeu. Não vai haver nenhuma oferta. Não vai haver nenhum acordo. Eu vou assumir meu filho. E vou apoiar Mariana em tudo o que ela precisar. Você está se deixando levar por emoções. Pense racionalmente. Você nem conhece essa mulher. Como sabe que o filho é realmente seu? Como sabe que ela não planejou isso tudo? Porque eu a conheço, Rafael disse, embora soubesse que era mentira. Ele mal conhecia Mariana, mas algo nele acreditava nela, confiava nela. E mesmo que você tenha dúvidas, podemos fazer um teste de paternidade. Mas não vou abandoná-la. Henrique olhou para o filho com desapontamento. Você está sendo um tolo. Mas se insiste em seguir esse caminho, faremos do meu jeito. Ela assinará um acordo pré-nupcial. Não terá acesso ao dinheiro da família. E o filho será criado como um monteiro, com todos os privilégios e responsabilidades que isso implica. Você está falando como se eu fosse me casar com ela, Rafael disse confuso. E não vai? Henrique arqueou uma sobrancelha. Se vai assumir esse filho publicamente, terá que fazer as coisas da maneira correta. Casamento, família tradicional. É a única forma de evitar um escândalo. Rafael saiu da mansão sentindo-se como se tivesse sido atropelado. Casamento? Ele mal conhecia Mariana. Sim, sentia uma conexão com ela, mas daí a se casar? E como ela reagiria a essa ideia? Enquanto dirigia de volta para seu apartamento em Leblon, ele ligou para Mariana. Ela atendeu após alguns toques, sua voz sonolenta. Rafael, é tarde, está tudo bem? Desculpe acordá-la. É que meu pai descobriu. Sobre você, sobre o bebê. Houve um silêncio carregado. Como? Não importa.
O que importa é que ele quer controlar tudo. E tem uma ideia absurda. Que ideia? Rafael respirou fundo. Ele quer que a gente se case. O silêncio que se seguiu foi ainda mais longo. Quando Mariana finalmente falou, sua voz estava carregada de emoções contraditórias. Case? Nós mal nos conhecemos, Rafael. Isso é ridículo. Eu sei. Eu disse a mesma coisa. Mas ele acha que é a única maneira de evitar um escândalo. E talvez ele tenha um ponto. Um ponto? Você está considerando isso mesmo? A voz de Mariana subiu de tom. Eu não vou me casar com você só porque estou grávida. Não sou uma personagem de novela dos anos 1950. Não estou dizendo que devemos. Rafael se apressou em esclarecer. Mas ele vai tornar nossas vidas impossíveis se não fizermos as coisas do jeito dele. E tenho medo do que ele pode fazer. Então é isso? Você vai deixar seu pai nos manipular? Nos forçar a um casamento sem amor? Quem disse que seria sem amor? Rafael disse, e imediatamente se arrependeu das palavras. O quê? Mariana, eu gosto de você. Desde aquela noite não consigo parar de pensar em você. E sei que mal nos conhecemos, mas e se tentássemos? Tentar o quê? Um casamento falso para agradar sua família? Não falso, real. Poderíamos conhecer um ao outro de verdade. Dar uma chance a isso. Mariana riu. Mas era uma risada sem humor. Rafael, você está sendo impossível. Eu não vou me casar com você. Não vou vender minha liberdade e dignidade por um sobrenome e uma conta bancária poupuda. Não é sobre dinheiro. Não? Ela o interrompeu. Então sobre o que é? Amor? Nós mal conversamos algumas horas. Você não me ama e eu não te amo. Ter um filho juntos não muda isso. Rafael sentiu uma dor no peito. Ela estava certa, é claro. Mas ainda assim a rejeição doía. Então o que você quer fazer? Quero criar meu filho em paz. Quero que você seja um pai presente, se realmente quiser. Mas não vou me casar com você para satisfazer as expectativas da sua família. E se seu pai não pode aceitar isso, então talvez seja melhor mantermos distância. Mariana, por favor. Boa noite, Rafael. Ela desligou, e Rafael ficou segurando o telefone, sentindo-se perdido e confuso. Como tudo havia se tornado tão complicado tão rápido. Naquela noite nenhum dos dois dormiu bem. Mariana, deitada em sua cama, chorava silenciosamente, sentindo-se pressionada de todos os lados. E Rafael, em seu apartamento luxuoso e vazio, olhava para o teto, perguntando-se como havia perdido o controle de sua própria vida. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Rafael tentou ligar para Mariana várias vezes, mas ela não atendia. Ele enviou mensagens, todas deixadas sem resposta. A distância entre eles crescia, e com ela, a ansiedade de Rafael aumentava. No trabalho, ele estava distraído e irritável. Sua assistente, Sandra, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava com ele há 10 anos, notou a mudança imediatamente. Senhor Monteiro, o senhor está bem? Cancelou 3 reuniões importantes esta semana. Estou bem, Sandra. Apenas lidando com questões pessoais. Sandra hesitou, mas então falou suavemente. Sei que não é da minha conta, mas se precisar conversar, estou aqui. Rafael quase recusou, mas a gentileza em sua voz o fez parar. É complicado. Muito complicado. Assuntos do coração geralmente são, Sandra disse com sabedoria, mas às vezes a solução mais simples é a melhor. Pare de pensar tanto e apenas ouça seu coração. Eram palavras simples, mas ressoaram profundamente em Rafael. Aquela noite ele tomou uma decisão. Foi até o apartamento de Mariana sem avisar. Quando ela abriu a porta e o viu lá, sua expressão passou de surpresa a irritação. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. De verdade desta vez. Sem pressões, sem família, só nós dois. Mariana hesitou, mas finalmente o deixou entrar. O apartamento era pequeno, mas limpo e aconchegante. Dona Teresa estava na sala assistindo a novela, e quando viu Rafael, seus olhos se arregalaram. Mãe, este é Rafael, Mariana apresentou rapidamente. Rafael, minha mãe, Teresa. Prazer em conhecê-la, Dona Teresa, Rafael disse respeitosamente. Teresa o avaliou com olhos penetrantes antes de assentir. O prazer é meu. Bem, vou deixá-los conversar. Ela se levantou, não sem alguma dificuldade devido à artrite, e se retirou para o quarto. Rafael e Mariana ficaram sozinhos na pequena sala. Ele se sentou no sofá gasto, e ela permaneceu de pé, os braços cruzados defensivamente. Mariana, desculpe pelo outro dia. Desculpe por tudo. Meu pai,
Ele tem uma forma de tornar tudo mais complicado do que precisa ser. Não é só seu pai, Mariana disse cansadamente. É toda essa situação. Rafael, nossos mundos são tão diferentes. Você vive em uma realidade que eu nem posso imaginar. E eu vivo em uma realidade que você provavelmente nunca precisou enfrentar. Eu sei, e entendo que isso assusta você. Assusta a mim também. Mariana finalmente se sentou, mantendo distância dele. Sabe o que mais me assusta? A ideia de perder a mim mesma. Toda a minha vida, lutei para ser independente. Para não depender de ninguém. Minha mãe criou sozinha, com dignidade. E me ensinou a fazer o mesmo. E agora você aparece com ofertas de dinheiro, de casamento, de um futuro luxuoso. E eu sinto como se estivesse sendo comprada. Não é assim, Rafael protestou. Nunca foi sobre te comprar. Mas é como parece. E o pior é que eu sei que preciso da sua ajuda. Sei que sozinha vai ser quase impossível. E isso me mata por dentro. Rafael se aproximou, mas respeitou o espaço dela. E se não fosse sobre você aceitar minha ajuda, mas sobre nós trabalhando juntos? Não como um homem rico ajudando uma mulher pobre, mas como dois pais fazendo o melhor pelo filho. Como? Como isso funcionaria? Não sei, mas podemos descobrir juntos. Sem pressões de casamento, sem acordos, sem meu pai ditando as regras. Apenas você e eu, descobrindo como fazer isso funcionar. Mariana o olhou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ela reconhecia porque sentia o mesmo. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Mas tenho um bom pressentimento sobre nós, Mariana. Não posso explicar, mas sinto que há algo especial entre nós. Não é só sobre o bebê. Pela primeira vez em dias, Mariana sentiu a tensão em seus ombros relaxar ligeiramente. Está bem. Vamos tentar. Mas no meu ritmo, nas minhas condições. Nas suas condições, Rafael concordou. Eles conversaram até tarde da noite, estabelecendo limites e expectativas. Rafael concordou em não pressionar sobre casamento ou mudança para um lugar mais luxuoso. Mariana concordou em aceitar ajuda com despesas médicas e preparativos para o bebê. Era um começo frágil, mas era um começo. Quando Rafael estava saindo, Dona Teresa apareceu na porta do quarto. Jovem Rafael, posso falar com você um momento? Rafael concordou curioso. Teresa o levou para um canto da sala e falou baixinho, mas firmemente. Vou ser direta com você. Não me importo se você é rico ou pobre. O que importa é como você trata minha filha. Ela é forte, mas também é sensível. Já passou por muita coisa na vida. Se você realmente quer estar presente, ótimo. Mas se vai trazer mais dor para ela, é melhor ir embora agora. Entendo, Dona Teresa. E prometo que vou fazer o meu melhor para ser um bom pai e um bom parceiro para Mariana. Teresa o estudou por um longo momento antes de assentir. Espero que sim, porque vou estar vigiando. Quando Rafael saiu do apartamento naquela noite, ele se sentia estranhamente esperançoso. Talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer aquilo funcionar. Mas nem ele nem Mariana sabiam que a verdadeira tempestade estava apenas começando. 3 semanas depois, Mariana estava no mercado comprando mantimentos quando sentiu alguém observando-a. Virou-se e encontrou uma mulher elegante, de aproximadamente 45 anos, vestindo roupas claramente caras. Ela sorriu. Mas havia algo frio naquele sorriso. Você deve ser Mariana, a mulher disse, aproximando-se. Sim, e você é? Helena Montero, mãe de Rafael. O coração de Mariana pulou. Ela havia imaginado este encontro centenas de vezes, mas nunca pensou que aconteceria em um supermercado, entre corredores de cereais e produtos de limpeza. Senhora Monteiro, eu... Não se preocupe, querida. Não vim aqui para causar problemas. Helena pegou uma cesta vazia, como se estivesse fazendo compras casualmente. Mas precisamos conversar. Pode me dar alguns minutos? Mariana assentiu nervosa. Elas se afastaram para um canto mais tranquilo do mercado. Meu marido está furioso. Helena começou sem rodeios. E quando o Henrique está furioso, ele se torna perigoso. Mas eu tenho uma perspectiva diferente. Que perspectiva? Helena olhou diretamente nos olhos de Mariana. Você está grávida do meu neto. Isso faz de você parte da nossa família. Goste você ou não. Goste meu marido ou não. E eu quero conhecê-la de verdade, não através de relatórios de investigadores particulares. Investigadores particulares? Mariana sentiu náuseas que não tinham nada a ver com a gravidez. Meu marido é cauteloso. Ele manda investigar todos que se aproximam da família. Mas não se preocupe. Não há nada de comprometedor em seu passado. Helena sorriu, desta vez com mais calor. Você é exatamente o que Rafael disse.
Uma jovem trabalhadora, honesta, cuidando de uma mãe doente. Admiro isso. Não sei se devo agradecer ou ficar ofendida por ter sido investigada, Mariana disse, tentando manter a voz firme. Fique ofendida se quiser. Eu ficaria. Mas também entenda que nossa família vive sob constante escrutínio. Precisamos ser cuidadosos. Helena hesitou antes de continuar. Mariana, vou ser honesta com você. Meu casamento não é feliz. Henrique é um bom provedor, um empresário brilhante, mas como marido e pai, ele deixa muito a desejar. E Rafael sofreu com isso. Ele pode parecer confiante e no controle, mas por dentro, ele é um homem solitário e assustado. Por que está me contando isso? Porque vi a forma como meu filho fala sobre você. Há algo diferente nele. Uma luz que não via há anos. E não quero que meu marido destrua isso. Helena pegou a mão de Mariana. Ele vai tentar fazer uma oferta a você. Muito dinheiro em troca de você desaparecer. Não aceite. Por favor. Eu nunca aceitaria, Mariana disse firmemente. Este bebê não está à venda. Ótimo. Mas saiba que se você recusar, Henrique vai tentar outras táticas. Ele pode tentar dificultar sua vida, tornar as coisas impossíveis. E é aí que eu entro. O que você quer dizer? Quero dizer que você tem uma aliada na família Monteiro. Eu vou proteger você e meu neto, mesmo que isso signifique ir contra meu marido. Mariana estava atônita. Aquela não era a conversa que esperava ter. Por quê? Por que faria isso por mim? Porque já vi o que acontece quando se deixa Henrique controlar tudo. Já vi relacionamentos destruídos, sonhos esmagados. E não vou deixar isso acontecer com meu filho e meu neto. Helena soltou a mão de Mariana e começou a se afastar, mas parou e se virou. E Mariana, dê uma chance ao meu filho. Ele não é perfeito, mas tem um bom coração. E acho que vocês dois podem ser bons juntos. Depois que Helena partiu, Mariana ficou parada no corredor do supermercado, processando tudo. Uma aliada na família Monteiro. Era mais do que ela esperava, mas também a fazia questionar. Em que estava se metendo exatamente? Aquela noite, quando Rafael ligou para o check-in diário que haviam estabelecido, Mariana contou sobre o encontro com Helena. Minha mãe foi até você? Rafael parecia chocado. Deus, desculpe. Ela não deveria... Não, foi bom. Ela foi gentil, honesta. Mariana hesitou. Rafael, o que ela quis dizer sobre seu pai tentar fazer uma oferta? Houve um silêncio pesado. Ele já mencionou isso. Uma quantia significativa de dinheiro em troca de você assinar documentos, desistindo de qualquer direito à família ou ao nome Monteiro. E você? O que acha disso? Acho que é ofensivo e degradante. E já disse isso a ele. A voz de Rafael estava carregada de emoção. Mariana, não importa o que meu pai ofereça ou ameace, eu vou estar ao seu lado. Você e o bebê são minha prioridade agora. Eram palavras bonitas, e Mariana queria acreditar nelas. Mas uma parte dela, a parte cínica moldada por anos de luta e decepção, ainda tinha dúvidas. Veremos, ela disse suavemente. 2 dias depois, a oferta chegou. Um envelope entregue por um mensageiro especial enquanto Mariana estava no trabalho. Júlia a chamou, dizendo que um homem de terno estava procurando por ela. O homem era um advogado, isso ficou claro imediatamente. Ele entregou o envelope com eficiência profissional e partiu sem dizer muito. Mariana abriu o envelope no vestiário com mãos trêmulas. O número era absurdo. 5 milhões de reais. Suficiente para comprar um apartamento, cuidar da mãe, nunca mais precisar trabalhar como garçonete. Tudo o que ela precisava fazer era assinar os documentos anexos, concordando em nunca procurar a família Monteiro novamente, nunca reivindicar o nome Monteiro para seu filho, e manter completo silêncio sobre a paternidade de Rafael. 5 milhões de reais pela sua liberdade. Pela liberdade de não ter que lidar com uma família bilionária complicada. Pela liberdade de criar seu filho do seu jeito, sem interferências. Mariana olhou para o número por um longo tempo. Então pegou o telefone e ligou para Rafael. Seu pai fez a oferta. Ela disse sem preâmbulos. Quanto? 5 milhões. Rafael xingou baixinho. É muito dinheiro. É. Você vai aceitar? Mariana fechou os olhos. Era tão tentador. Mas então pensou no ultrassom, no som do pequeno coração batendo. Pensou em Rafael, em suas conversas à noite, em como ele realmente parecia se importar. Pensou em Helena e em como ela havia se arriscado para avisar Mariana. E pensou em si mesma, na mulher que queria ser, na mulher que sua mãe a havia criado para ser. Não, ela finalmente disse, não vou aceitar. O alívio na voz de Rafael era palpável. Obrigado. Deus, obrigado, Mariana. Mas preciso que você entenda algo.
ela continuou. Não estou recusando por você. Estou recusando porque não vou ensinar meu filho que valores podem ser vendidos. Estou recusando porque minha dignidade não tem preço. Entendo, e te admiro ainda mais por isso. Mas também significa que as coisas vão ficar mais difíceis, não vão? Provavelmente, Rafael admitiu. Meu pai não vai gostar de ser desafiado. Mas vamos enfrentar isso juntos, juntos. Era uma palavra estranha para Mariana, que havia passado tanto tempo fazendo tudo sozinha. Mas talvez, apenas talvez, estava na hora de aprender a confiar em alguém. Naquela noite, ela rasgou os documentos em pedaços pequenos e jogou no lixo. Era um gesto simbólico, mas a fez sentir-se poderosa. Mariana Oliveira não estava à venda. E qualquer um que achasse o contrário estava prestes a descobrir quão forte ela realmente era. A recusa de Mariana desencadeou uma série de eventos que nenhum dos dois havia antecipado. Henrique Monteiro, acostumado a ter suas vontades atendidas, não aceitou bem o desafio. Mas suas próximas táticas foram mais sutis, mais insidiosas. Começou com pequenas coisas. O restaurante onde Mariana trabalhava, de repente, perdeu vários contratos importantes. Seu gerente, um homem gentil chamado Sr. Paulo, começou a reduzir suas horas. Quando ela perguntou o porquê, ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Desculpe, Mariana. Estão cortando custos. Não é nada pessoal. Mas Mariana sabia que era. De alguma forma, Henrique estava manipulando as coisas para tornar sua vida mais difícil. Quando ela contou a Rafael, ele ficou furioso. Vou falar com ele. Isso é inaceitável. Não, Mariana disse firmemente. Isso é exatamente o que ele quer. Ele quer que eu corra para você, que dependa de você para resolver meus problemas. Não vou dar a ele essa satisfação. Mas a situação piorou. Dona Teresa, que fazia crochê e vendia peças para complementar a renda, de repente perdeu suas principais clientes. As aulas online de Mariana tiveram problemas técnicos misteriosos. Era como se uma sombra invisível estivesse sabotando cada aspecto de sua vida. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, Mariana desabou. Ela estava com 4 meses de gravidez, sua barriga começando a aparecer, e o estresse estava cobrando seu preço. Sentou-se no chão da cozinha e chorou, algo que raramente permitia a si mesma fazer. Foi assim que Dona Teresa a encontrou. Sem dizer nada, sua mãe se sentou ao lado dela no chão frio, ignorando a dor da artrite, e a abraçou. Está tudo bem, minha filha. Vamos superar isso. Sempre superamos. Como, mãe? Como vamos superar quando há um bilionário determinado a destruir nossa vida? Porque somos fortes, porque temos uma ao outro, e porque temos algo que ele não tem: amor verdadeiro e dignidade. Teresa afastou os cabelos do rosto da filha. Esse homem, o pai do bebê, ele vale a pena? Vale a pena todo esse sofrimento? Mariana pensou sobre Rafael, sobre suas conversas noturnas, sobre como ele havia começado a visitá-las regularmente, sempre respeitoso e atencioso. Sobre como ele havia trazido flores para Dona Teresa e consertado a torneira que pingava. Sobre como colocava a mão na barriga de Mariana e falava com o bebê, sua voz cheia de admiração e medo. Sim, ela finalmente disse. Acho que sim. Então não desista ainda. Mas também não tenha medo de aceitar ajuda. Orgulho é bom, mas não pode alimentar uma criança. Eram palavras sábias, e Mariana sabia que sua mãe estava certa. Mas a linha entre aceitar ajuda e perder sua independência parecia cada vez mais tênue. No dia seguinte, Rafael apareceu com uma proposta. Venha trabalhar para mim. O quê? Não como caridade. Preciso de alguém para gerenciar projetos de responsabilidade social da empresa. Você tem experiência com pessoas, organização, está estudando administração. Seria perfeito. Rafael, isso parece exatamente como caridade disfarçada. Não é. Vou te mostrar as descrições do trabalho, o que a pessoa anterior fazia. É um trabalho real, com salário competitivo, e você pode sair quando quiser, sem vínculos além dos profissionais. Mariana estava cética, mas Rafael insistiu que ela pelo menos olhasse as informações. Quando ela viu as responsabilidades do cargo, percebeu que não era um trabalho inventado. Era uma posição legítima, com projetos reais e impacto mensurável na comunidade. Ainda assim, ela hesitou. E seu pai?
Como ele vai reagir? Não me importo. É minha empresa também. Ele pode ser o presidente, mas eu tenho voz ativa. E se ele tiver problemas com isso, teremos que resolver. Depois de muita deliberação e conversas com Dona Teresa e Júlia, Mariana aceitou, mas fez questão de estabelecer limites claros. Ela seria tratada como qualquer outro funcionário, sem favoritismos, sem proteções especiais. Seu primeiro dia na Monteiro Holdings foi intimidador. O prédio era imenso, todo vidro e aço, no coração do centro financeiro do Rio. Mariana se sentiu minúscula entrando por aquelas portas giratórias. Rafael a apresentou à equipe, e para seu alívio, todos foram profissionais e acolhedores. Ninguém pareceu saber sobre seu relacionamento com Rafael ou a gravidez, pelo menos não abertamente. Mas no final do primeiro dia, quando Mariana estava organizando sua nova mesa, a porta de seu pequeno escritório se abriu. Era Henrique Monteiro. Ele era ainda mais imponente pessoalmente do que ela imaginava. Alto, de ombros largos mesmo na idade avançada, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam ver através das pessoas. Então você é Mariana Oliveira, ele disse, fechando a porta atrás de si. Senhor Monteiro, ela disse, forçando sua voz a permanecer firme. Vou ser direto. Você recusou minha oferta generosa. Respeitável, talvez. Ou estúpido. Ainda não decidi. Ele se aproximou e Mariana teve que resistir ao impulso de recuar. Mas vejo que Rafael te trouxe para a empresa. Interessante movimento. É um trabalho legítimo. Vou ganhar meu salário. Tenho certeza que vai. Meu filho não seria tão tolo de te dar um cargo falso. Mas deixe-me esclarecer algo. Henrique colocou as mãos no bolso, relaxado, mas ameaçador. Você pode trabalhar aqui, pode ter meu neto, pode até ter algum tipo de relacionamento com Rafael. Mas nunca, nunca será realmente parte desta família. Nunca será uma Monteiro. Não quero ser, Mariana respondeu, encontrando forças que não sabia que tinha. Quero ser Mariana Oliveira, mãe do meu filho, trabalhando honestamente. Não preciso do seu sobrenome ou da sua aprovação. Algo passou pelos olhos de Henrique. Surpresa, talvez, ou respeito relutante. Veremos quanto tempo essa bravura dura. Ele saiu, deixando Mariana tremendo. Mas ela não chorou, não se permitiu desmoronar. Em vez disso, ligou para Rafael. Seu pai esteve aqui. Eu sei. Minha secretária me avisou. Você está bem? Estou, assustada, mas bem. Rafael, para onde isso tudo está indo? Não sei, ele admitiu. Mas sei que quero você na minha vida. E quero nosso filho. E vou lutar por isso, não importa o que meu pai diga ou faça. Naquela noite, deitada em sua cama, Mariana colocou a mão sobre a barriga que crescia. O bebê se mexeu, um pequeno esvoaçar que a fez sorrir apesar de tudo. Seu avô é um homem complicado, ela sussurrou. Mas vamos ficar bem. De alguma forma, vamos ficar bem. E por um momento, ela realmente acreditou nisso. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Mariana se dedicou ao novo trabalho com fervor, determinada a provar seu valor. Ela coordenou 3 programas de responsabilidade social, incluindo um projeto de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes, que foi destacado na imprensa. Seus colegas começaram a respeitá-la não por sua conexão com Rafael, mas por sua competência e dedicação. Mas a gravidez estava progredindo, e com ela vinham novos desafios físicos e emocionais. Aos 6 meses, Mariana estava claramente grávida, e os rumores na empresa começaram a circular. Ela podia sentir os olhares, ouvir os sussurros quando passava pelos corredores. Foi Beatriz, a irmã de Rafael, quem finalmente confrontou a situação de frente. Ela apareceu no escritório de Mariana sem avisar, fechando a porta atrás de si. Então você é a misteriosa Mariana de quem todos falam, Beatriz disse. E havia curiosidade genuína em sua voz, não hostilidade. E você deve ser Beatriz. Rafael falou sobre você. Espero que coisas boas. Beatriz se sentou, estudando Mariana com atenção.
Olha, não vou fingir que esta situação não é estranha, mas vi como meu irmão mudou desde que te conheceu. Ele sorri mais. Parece mais humano. Obrigada? Acho. Beatriz riu. É um elogio, prometo. Rafael sempre foi muito focado em agradar nosso pai, em ser o herdeiro perfeito. Mas com você, ele parece ser ele mesmo. E isso é bom de ver. Seu pai não concorda. Meu pai raramente concorda com qualquer coisa que não tenha sido ideia dele. Beatriz suspirou. Mas não vim aqui para falar sobre ele. Vim porque quero conhecer você, a verdadeira você, não a versão que os fofoqueiros da empresa criaram. Elas conversaram por 1 hora, e Mariana descobriu que gostava de Beatriz. Ela era direta, inteligente e tinha um senso de humor afiado. Ao final da conversa, Beatriz fez uma proposta surpreendente. Estou organizando um chá de bebê para você. Sem discussões. Toda grávida merece ser celebrada. E você vai ser minha cunhada. Goste meu pai disso ou não. Beatriz, você não precisa. Eu sei que não preciso, mas quero. Além disso, vai ser divertido ver meu pai ter um ataque quando descobrir. Mariana não pôde deixar de rir. Talvez, apenas talvez, ela estivesse ganhando mais do que tinha pensado ao entrar naquela família complicada. O relacionamento entre Mariana e Rafael também estava evoluindo. Eles haviam desenvolvido uma rotina confortável. Jantares algumas vezes por semana, visitas regulares ao médico juntos, longas conversas sobre seus medos e esperanças para o futuro. Rafael estava genuinamente envolvido na gravidez, lendo livros sobre paternidade, comprando coisas para o bebê, emocionando-se em cada ultrassom. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável no apartamento de Mariana, onde Dona Teresa havia preparado sua famosa feijoada, Rafael pegou a mão de Mariana. Tem algo que quero perguntar. E antes que você diga não automaticamente, apenas considere. Mariana sentiu seu coração acelerar. O quê? Não é uma proposta de casamento, prometo, mas gostaria que você e Dona Teresa se mudassem para um lugar maior. Não minha casa, mas um apartamento que eu compraria. Um lugar onde vocês teriam espaço, onde o bebê teria um quarto próprio, onde sua mãe não precisaria subir 3 lances de escadas todos os dias. Mariana começou a protestar, mas Rafael continuou. Sei que você valoriza sua independência, e respeito isso. Então, aqui está a proposta. O apartamento seria em seu nome, totalmente seu, sem vínculos comigo além do fato de que o pai do seu filho o comprou. Você poderia vender, alugar, fazer o que quisesse com ele. Rafael. É prático, Mari. Seu apartamento atual é pequeno demais para 3 pessoas. E as escadas estão ficando cada vez mais difíceis para sua mãe. Isso não é sobre controle ou propriedade. É sobre garantir que minha família, porque vocês são minha família agora, estejam confortáveis. Mariana olhou para Dona Teresa, que havia ficado quieta durante toda a conversa. Sua mãe assentiu lentamente. Ele tem um ponto, filha, e não é como se estivéssemos vendendo nossas almas. É um presente. Às vezes, precisamos aprender a receber. Depois de muita hesitação, Mariana concordou, mas insistiu em estar envolvida em cada etapa da escolha do apartamento. Não seria Rafael escolhendo por ela. Seria uma decisão conjunta. 2 semanas depois, elas se mudaram para um apartamento espaçoso em Botafogo, ainda perto do trabalho de Mariana, mas em um prédio com elevador e segurança. Tinha 3 quartos, uma cozinha ampla e até uma pequena varanda com vista para a montanha. Era mais do que Mariana havia sonhado ter. Enquanto desempacotavam, Dona Teresa abraçou a filha. Está tudo começando a se encaixar, não está? Acho que sim, Mariana admitiu. Ainda assusta às vezes. Mas sim, está se encaixando. O chá de bebê que Beatriz organizou foi um evento surpreendentemente alegre, realizado na casa de Beatriz, uma linda residência em Santa Teresa. Reuniu as amigas de Mariana, incluindo Júlia, algumas colegas de trabalho, e também Helena e outras mulheres da família Monteiro. Henrique previsivelmente não apareceu. Foi ali, cercada de mulheres rindo, abrindo presentes para o bebê,
que Mariana teve uma revelação. Ela havia construído uma comunidade. Tinha apoio. Não estava sozinha nessa jornada. Helena se aproximou dela em um momento tranquilo e segurou sua mão. Bem-vinda à família, Mariana. De verdade desta vez. Mesmo com toda a resistência do seu marido, Henrique vai acabar aceitando. Ele é teimoso, mas não é tolo. E quando esse bebê nascer, quando ele segurar seu neto nos braços, tudo vai mudar. Você vai ver. Mariana queria acreditar nisso, mas uma parte dela permanecia cautelosa. Henrique Monteiro não parecia o tipo de homem que mudava facilmente de ideia. Aquela noite, Rafael ficou até tarde ajudando Mariana a organizar todos os presentes do chá de bebê. Enquanto montavam um berço portátil, ele parou e olhou para ela. Obrigado, ele disse suavemente. Por quê? Por me dar essa chance. Por não desistir de mim, de nós. Sei que não foi fácil. Mariana segurou o rosto dele entre as mãos. Ainda não é fácil, mas vale a pena. Você vale a pena. E então, pela primeira vez desde aquela noite fatídica meses atrás, eles se beijaram. Não foi impulsivo ou apressado. Foi suave, intencional, cheio de promessas. Quando se separaram, Rafael sorriu. Talvez não precisemos de um casamento arranjado, afinal. Talvez não, Mariana concordou, sorrindo também. Talvez possamos apenas ver para onde isso vai. Para onde isso vai, Rafael repetiu, e havia esperança em sua voz. O 7º mês de gravidez trouxe novos desafios. Mariana teve que reduzir suas horas no trabalho devido ao cansaço e ao desconforto físico crescente. Rafael insistiu que ela tirasse licença antecipadamente, mas Mariana, teimosa como sempre, queria continuar trabalhando enquanto pudesse. Foi durante uma reunião de projeto que tudo mudou. Mariana estava apresentando os resultados do programa de capacitação quando sentiu uma dor aguda. Tentou continuar a apresentação, mas a dor voltou, mais forte. E então ela sentiu algo molhado escorrendo por suas pernas. Mariana! Uma colega gritou, correndo para apoiá-la. Tudo depois disso foi um borrão. Rafael sendo chamado urgentemente da reunião de diretoria. A corrida para o hospital. Médicos falando sobre parto prematuro, sobre complicações. O medo absoluto nos olhos de Rafael enquanto segurava a mão dela. Está muito cedo, Mariana chorava. O bebê não está pronto. Ainda não. Vai ficar tudo bem, Rafael repetia, mas ela podia ouvir o medo em sua voz. O Dr. Cardoso, obstetra que havia assumido seu cuidado, foi direto. Precisamos realizar uma cesárea de emergência. O bebê está em sofrimento. E há riscos para você também se esperarmos. As próximas horas foram as mais longas da vida de Mariana. A cirurgia, a anestesia, o medo paralisante de que algo desse errado. Rafael estava ao seu lado o tempo todo, vestindo roupas cirúrgicas, sussurrando palavras de encorajamento. E então um choro. Fraco, mas real. É um menino, o médico anunciou. Pequeno, mas forte. Ele vai precisar ficar na UTI neonatal. Mariana mal conseguiu ver o bebê antes que o levassem. Um pequeno ser vermelho e enrugado, tão frágil que parecia impossível que sobrevivesse. Mas estava vivo. Estava lutando. Você fez isso, Rafael disse beijando a testa dela. Você trouxe nosso filho ao mundo. Miguel, Mariana sussurrou, usando o nome que haviam escolhido juntos semanas atrás. Nosso Miguel. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Miguel estava na incubadora, conectado a tubos e monitores, lutando por cada respiração. Mariana e Rafael praticamente moravam no hospital, revezando-se entre estar ao lado do bebê e descansar. Foi durante uma dessas longas noites de vigília que Henrique Monteiro finalmente apareceu. Mariana estava sozinha na sala de espera da UTI neonatal quando ele se aproximou. Ele vai sobreviver? Henrique perguntou sem preâmbulos. Os médicos dizem que as chances são boas. Mas ainda é cedo. Henrique assentiu, e para surpresa de Mariana, sentou-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por um longo momento antes que ele falasse novamente. Eu fui muito duro com você. Mariana olhou para ele chocada. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ela esperaria de Henrique Monteiro. Sim, foi. Eu tinha minhas razões. Proteção da família, preservação do nome, todas essas coisas que parecem tão importantes quando você construiu um império do zero. Ele suspirou, e de repente parecia um homem velho e cansado. Mas há um menino lá dentro lutando pela vida, meu neto, e percebi que nada disso importa se ele não sobreviver. Ele vai sobreviver, Mariana disse com convicção que não sabia que tinha. Miguel é um lutador, como a mãe dele.
Henrique quase sorriu. Quase. Rafael está apaixonado por você. Você sabe disso? Ele nunca disse. Ele não precisaria. Está escrito em cada olhar, cada gesto. Meu filho, que passou a vida inteira reprimindo emoções para me agradar, finalmente se permitiu sentir algo real. E o que você acha disso? Acho que sou um velho tolo que quase destruiu a felicidade do próprio filho por causa de orgulho. Henrique se levantou, voltando à sua postura imponente habitual. Quando Miguel sair daqui, quando você levá-lo para casa, não haverá mais obstáculos da minha parte. Você tem minha palavra. Depois que ele partiu, Mariana ficou sentada, processando a conversa. Era genuíno? Ou apenas mais uma manipulação? Ela queria acreditar que era real, que algo havia realmente mudado. Quando Rafael voltou, ela contou sobre a visita de Henrique. Ele ficou tão surpreso quanto ela. Não acredito que ele realmente veio. E disse essas coisas. Acho que ver Miguel, ver como ele é frágil, mudou algo nele. Rafael segurou as mãos dela. Mari, há algo que preciso te dizer. Algo que venho segurando há semanas. O coração de Mariana acelerou. O quê? Eu te amo. Sei que começamos tudo às avessas, que há tanta complicação e bagagem. Mas em algum momento ao longo desses meses, eu me apaixonei por você. Pela sua força, sua determinação, sua recusa em se curvar a qualquer pressão. Você é incrível, Mariana Oliveira. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana. Eu também te amo. Tenho medo de admitir. Medo de que torne tudo mais complicado. Mas amo você, Rafael. Eles se beijaram ali mesmo na sala de espera do hospital. Uma promessa silenciosa de que, não importava o que viesse, enfrentariam juntos. Uma semana depois, Miguel estava forte o suficiente para sair da UTI. 2 semanas depois disso, eles o levaram para casa. Ele era minúsculo, pesando apenas 2 quilos, mas estava vivo e saudável. A primeira noite em casa foi caótica. Miguel chorava a cada 2 horas. Mariana e Rafael cambaleavam entre a amamentação, trocas de fraldas e tentativas desesperadas de acalmar o bebê. Dona Teresa ajudava quando podia, mas até ela estava exausta. Mas quando o sol nasceu, e Mariana olhou para o bebê dormindo em seus braços, com Rafael adormecido desconfortavelmente na cadeira ao lado deles, ela sentiu uma paz profunda. Eles eram uma família. Caótica, não convencional, ainda descobrindo as coisas. Mas uma família. Os meses seguintes foram uma adaptação constante. Mariana dividiu sua licença maternidade entre cuidar de Miguel e descobrir como ser mãe. Rafael, surpreendentemente, era um pai dedicado. Ele acordava para as mamadas da madrugada, trocava fraldas, cantava canções de ninar terrivelmente desafinadas que faziam Miguel parar de chorar de tanto espanto. Eles ainda não moravam juntos oficialmente, mas Rafael passava tanto tempo no apartamento de Mariana que praticamente vivia lá. Ele tinha roupas no armário, sua escova de dentes no banheiro, suas xícaras de café favoritas na cozinha. Você deveria simplesmente se mudar oficialmente, Júlia disse certo dia, visitando com presentes para Miguel. Vocês dois dançam em volta um do outro como adolescentes. É complicado, Mariana argumentou, mas mesmo para seus próprios ouvidos soava como uma desculpa fraca. O que é complicado? Vocês se amam. Têm um filho juntos. A família dele finalmente aceitou você. Então qual é o problema? Mariana não tinha uma boa resposta. Talvez fosse medo. Medo de que se ela se entregasse completamente, finalmente deixasse cair todos os muros de proteção, algo daria errado. A vida lhe havia ensinado a ser cautelosa com a felicidade. Foi Dona Teresa quem finalmente forçou a questão. Uma noite depois que Rafael havia saído, ela chamou Mariana para uma conversa séria. Filha, você precisa decidir o que quer. O que você quer dizer? Rafael, você o ama, ele te ama. Vocês têm um filho juntos, mas você ainda mantém distância. Ainda age como se tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. E se desmoronar? Mariana argumentou. Mãe, você mesma sempre me disse para ser independente, para não depender de nenhum homem. Independência é importante, mas não é o mesmo que solidão. Teresa pegou a mão da filha. Eu te criei sozinha porque não tive escolha. Seu pai nos abandonou. Mas Rafael não é seu pai. Ele está aqui, escolhendo ficar todos os dias. E você o está empurrando para longe por causa de medos antigos. As palavras de sua mãe ressoaram profundamente. Mariana passou aquela noite acordada, pensando sobre o que realmente queria. E a verdade era assustadora em sua simplicidade. Ela queria Rafael. Queria uma vida juntos. Queria que Miguel crescesse em um lar com ambos os pais.
Queria parar de ter tanto medo. Na manhã seguinte, quando Rafael chegou para o café da manhã como havia se tornado seu hábito, Mariana o puxou para um abraço. Se mude para cá, oficialmente. Vamos fazer isso direito. Rafael se afastou, surpreso e esperançoso. Você tem certeza? Tenho, estou cansada de ter medo. Quero tentar isso, tentar nós. O sorriso dele iluminou o ambiente inteiro. Há apenas uma condição. Qual? Case comigo. Mariana ficou paralisada. Rafael, não por causa da minha família, ou de expectativas sociais, mas porque eu quero. Porque quero acordar todos os dias sabendo que você escolheu estar comigo, não por obrigação, mas por amor. Ele segurou as mãos dela. E não precisa ser agora. Pode ser daqui a 1 ano, 2, 5. Mas diga que vai pensar sobre isso. Vou pensar, Mariana prometeu. E pela primeira vez, a ideia de casamento não a assustava. Pelo menos não tanto. 2 meses depois, quando Miguel completou 6 meses, Mariana voltou ao trabalho. Foi difícil deixar o bebê, mesmo sabendo que ele estaria em boas mãos com Dona Teresa durante o dia. Mas ela também sentia falta de trabalhar, de usar sua mente de maneiras que não envolvessem musiquinhas infantis e trocas de fraldas. No trabalho, ela foi recebida calorosamente. Seu projeto de capacitação havia ganhado um prêmio de responsabilidade social corporativa, e a empresa estava ansiosa para expandi-lo. Mariana se jogou no trabalho com renovada energia. Foi durante uma viagem de trabalho a São Paulo, para uma conferência de responsabilidade social, que ela teve uma conversa reveladora com uma palestrante. A mulher, uma CEO de 50 anos, falou sobre equilibrar carreira e família, sobre como ela havia se recusado a escolher entre os dois. As pessoas vão te dizer que você não pode ter tudo, a palestrante disse, mas eu discordo. Você pode ter tudo, apenas não necessariamente ao mesmo tempo ou da maneira que imaginou. Depois da palestra, Mariana a procurou. Como você fez isso? Como equilibrou tudo sem perder a si mesma? Aceitando ajuda, sendo honesta sobre minhas limitações, e entendendo que família e carreira não são inimigos, mas partes diferentes de quem eu sou. A mulher sorriu. E tendo um parceiro que realmente divide as responsabilidades. Isso faz toda a diferença. Mariana tinha esse parceiro em Rafael. Ele não apenas ajudava com Miguel, ele era um pai verdadeiro. Acordava de noite, levava o bebê às consultas médicas, mudava seus horários de reunião para estar presente. Não era ajuda, era parentalidade compartilhada. Quando voltou ao Rio, Mariana tomou uma decisão. Chamou Rafael para uma conversa séria. Sobre aquela proposta de casamento, Rafael ficou tenso, claramente nervoso. Sim? Minha resposta é sim, mas com condições. Quais condições? Nada extravagante. Não quero um casamento de revista de celebridades. Quero algo pequeno, íntimo, apenas as pessoas que realmente importam. E quero manter meu nome. Vou ser Mariana Oliveira Monteiro, não apenas Monteiro. Rafael a puxou para um abraço. Você pode manter qualquer nome que quiser, desde que seja minha esposa. Eles contaram às famílias naquela noite. Dona Teresa chorou de alegria. Helena abraçou Mariana e sussurrou, bem-vinda à família de verdade. Beatriz gritou de empolgação e imediatamente começou a planejar o casamento. E Henrique? Ele apertou a mão de Rafael e assentiu para Mariana. Não era efusivo, mas vindo dele era aprovação suficiente. Mas no meio de toda a celebração, Mariana sentiu uma pontada de preocupação. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente. E sua experiência de vida lhe havia ensinado que quando as coisas pareciam perfeitas demais, era hora de se preocupar. Os preparativos do casamento foram surpreendentemente menos estressantes do que Mariana esperava. Ela e Rafael mantiveram sua palavra, planejando algo pequeno e íntimo em uma pousada charmosa em Paraty. Apenas família próxima e amigos queridos. Nada de lista de convidados intermináveis ou obrigações sociais. Mas 2 semanas antes do casamento, Mariana começou a sentir algo estranho. Não era medo exatamente, mas uma inquietação. À noite, ela sonhava com estar presa, sufocada. Acordava suando, o coração acelerado. São apenas nervos de casamento. Júlia assegurou quando Mariana confessou suas preocupações. Todo mundo fica nervoso antes de casar. Mas parecia mais do que isso. Mariana começou a questionar tudo. Ela estava fazendo isso pelos motivos certos? Estava se casando porque realmente queria? Ou porque era o esperado? Porque seria mais fácil? Mais conveniente? Rafael notou a mudança nela. Você está quieta. O que está acontecendo? Estou apenas processando tudo. É muita mudança de uma vez.
Quer adiar o casamento? Podemos fazer isso. Não há pressa, mas havia. Pelo menos parecia haver. A família estava animada, os preparativos estavam feitos, as pessoas haviam feito reservas. Como ela poderia adiar agora? Foi durante uma consulta de rotina com Miguel, 3 dias antes do casamento, que tudo veio à tona. O pediatra estava examinando Miguel quando fez um comentário casual. Ele está crescendo tão bem. Vocês dois estão fazendo um ótimo trabalho como pais. Algo naquelas palavras atingiu Mariana. Como pais. Não como casal ou como família, mas especificamente como pais. E ela percebeu. Isso era o que eles eram, acima de tudo. Pais. Mas ser bons pais significava que precisavam se casar? Naquela noite, Mariana pediu a Rafael que conversassem. Eles levaram Miguel para passear na praia de Copacabana, o bebê dormindo tranquilamente no carrinho. Rafael, preciso te fazer uma pergunta honesta. E preciso de uma resposta honesta. Claro, qualquer coisa. Se Miguel não existisse, você ainda quereria se casar comigo? Rafael parou de andar, surpreso com a pergunta. O quê? Mari, é claro que sim. Eu te amo. Mas você me ama o suficiente para se casar? Ou está se casando porque é o certo a fazer? Porque temos um filho? Você está tendo dúvidas sobre o casamento? A voz de Rafael estava carregada de medo. Estou tendo dúvidas sobre meus motivos. Mariana admitiu. Quando você me pediu em casamento, eu disse sim porque achei que era o que deveria fazer. Porque estávamos construindo uma família. Porque facilitaria as coisas legalmente. Mas, Rafael, essas não são razões suficientes para casar. Então, quais seriam razões suficientes? Mariana pensou por um longo momento. Amor. Compromisso. A certeza de que queremos passar o resto de nossas vidas juntos, não por obrigação ou conveniência, mas porque não conseguimos imaginar uma vida separados. E você não sente isso? A voz de Rafael era quase um sussurro, vulnerável de uma forma que ela raramente via. Eu não sei, Mariana confessou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu te amo, Rafael, mas também tenho tanto medo. Medo de perder minha identidade, minha liberdade. Medo de me tornar apenas a esposa do Rafael Monteiro, a mãe de Miguel, e esquecer quem é Mariana Oliveira. Rafael limpou suas lágrimas gentilmente. Você nunca poderia esquecer quem você é. Você é a mulher mais forte que já conheci, mas entendo seus medos. E a última coisa que quero é que você se sinta presa. Eles se sentaram em um banco de frente para o mar, Miguel ainda dormindo entre eles. O que você quer fazer? Rafael finalmente perguntou. Não sei. Parte de mim quer seguir em frente com o casamento. Provar que posso fazer isso. Outra parte quer fugir correndo. Então vamos adiar. Sem pressão, sem julgamento. Vamos continuar como estamos, descobrindo as coisas no nosso tempo. Mas e todos? A família, os amigos, os preparativos? Eles vão entender. E se não entenderem, problema deles. Rafael segurou a mão dela. Mari, eu não quero te perder porque te pressionei para algo para o qual você não estava pronta. Prefiro esperar 1000 anos até que você tenha certeza absoluta do que casar amanhã e te ver infeliz. Mariana o olhou. Realmente o olhou. E viu a sinceridade em seus olhos. Este homem bilionário que poderia ter qualquer coisa que quisesse, estava disposto a esperar por ela. Por amor genuíno, não por obrigação. Eu quero casar com você, ela disse finalmente. Mas não ainda. Preciso de mais tempo. Tempo para ter certeza de que estou fazendo isso pelos motivos certos. Quanto tempo você precisa? Não sei. 6 meses? 1 ano? Até que tenha certeza absoluta. Rafael assentiu. Então temos um novo plano. Continuamos como estamos, uma família, aprendendo, crescendo. E quando você estiver pronta, realmente pronta, aí nos casamos. Ligaram para as famílias naquela noite. Como esperado, houve reações variadas. Dona Teresa estava preocupada, mas apoiadora. Helena estava confusa, mas eventualmente entendeu. Beatriz estava desapontada, mas animada com a ideia de planejar um casamento futuro ainda melhor. E Henrique? Para surpresa de todos, ele foi filosófico. Vocês são adultos. Tomem suas próprias decisões. Só não machuquem um ao outro no processo. Mas foi a conversa com Júlia que realmente ajudou Mariana a processar tudo. Mari, você está sendo incrivelmente corajosa, sua amiga disse. A maioria das mulheres teria seguido em frente, temendo o que os outros pensariam. Mas você está priorizando seus próprios sentimentos, sua própria certeza. Isso é admirável. Não parece admirável. Parece egoísta. Parece que estou machucando o Rafael. Você não está machucando o Rafael. Está sendo honesta. E isso, a longo prazo, é muito mais gentil do que fingir certeza que não sente.
Naquela noite, deitada na cama com Rafael ao seu lado e Miguel dormindo no berço próximo, Mariana finalmente sentiu paz. Sim, tinham adiado o casamento. Sim, isso havia confundido e desapontado algumas pessoas. Mas ela havia sido honesta consigo mesma e com Rafael. E isso ela estava aprendendo. Era mais importante do que qualquer cerimônia ou papel assinado. Obrigada, ela sussurrou para Rafael na escuridão. Por quê? Por me amar o suficiente para esperar. Rafael a beijou suavemente. Sempre vou esperar por você. Sempre. Os 6 meses seguintes foram transformadores para Mariana. Sem a pressão do casamento iminente, ela se sentiu livre para realmente explorar seu relacionamento com Rafael sem expectativas ou prazos. Eles tiveram encontros como qualquer casal. Normal. Jantares, filmes, caminhadas na praia enquanto Dona Teresa cuidava de Miguel. Mariana também voltou a investir em si mesma. Retomou suas aulas de administração, dessa vez conseguindo se concentrar de verdade. Expandiu seu trabalho na Monteiro Holdings, liderando uma iniciativa de grande escala que beneficiaria milhares de jovens em todo o Rio de Janeiro. E mais importante, ela fez terapia. A terapeuta, doutora Luciana, a ajudou a desembaraçar seus medos e inseguranças, a entender que aceitar amor e apoio não era fraqueza. Você passou tanto tempo se protegendo, Mariana, que esqueceu de se perguntar. Se protegendo de quê? A terapeuta perguntou em uma sessão. De me machucar. De ser abandonada como meu pai nos abandonou. Mas Rafael não é seu pai. E você não é sua mãe vivendo nos anos 80. Vocês têm escolhas que sua mãe não teve. Foi uma revelação poderosa. Mariana percebeu que estava projetando medos antigos em uma situação completamente diferente. Rafael havia provado vezes sem conta que não ia embora. Mesmo quando ela adiou o casamento, potencialmente o embaraçando publicamente, ele ficou. Porque a amava. Quanto a Rafael, ele também estava em uma jornada. Começou a estabelecer limites mais firmes com o pai, assumindo mais controle sobre sua própria vida e decisões. Ele deixou claro para Henrique que Mariana e Miguel eram suas prioridades, não os negócios da família. A empresa estará aqui em 10 anos, Rafael disse durante uma reunião de diretoria particularmente tensa. Mas Miguel não terá 3 anos novamente. E não vou perder esses momentos. Foi uma declaração audaciosa, especialmente vindo de alguém que havia passado a vida inteira tentando agradar o pai. Mas Henrique surpreendentemente respeitou isso. Talvez até admirou. Quando Miguel completou 1 ano, eles organizaram uma festa grande. Toda a família estava lá. Amigos, colegas de trabalho. Era uma celebração não apenas do primeiro aniversário de Miguel, mas de tudo que eles haviam superado como família. Durante a festa, Helena puxou Mariana para um canto. Você fez meu filho feliz de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Obrigada por isso. Ele me faz feliz também, Mariana admitiu. E o casamento? Você está mais perto de ter certeza? Mariana sorriu. Estou, mas ainda não chegamos lá. E está tudo bem. Estamos no nosso próprio tempo. Na verdade, Mariana estava mais do que perto. Ela estava certa. Certa de Rafael, certa do amor deles, certa de que queria passar o resto da vida com ele. Mas ela queria fazer as coisas do jeito dela, e isso significava esperar o momento perfeito. Esse momento chegou de uma forma completamente inesperada. Era uma terça-feira comum, nada de especial. Mariana estava trabalhando em casa, Miguel brincando no tapete ao seu lado. Rafael estava em uma viagem de negócios em Brasília e voltaria naquela noite. Miguel, que havia começado a dar seus primeiros passos recentemente, de repente se levantou sozinho. E então, cambaleando mais determinado, deu 3 passos em direção à foto de Rafael na mesa. Papá! Miguel disse claramente sua primeira palavra real. Mariana começou a chorar. Ela imediatamente pegou o telefone e ligou para Rafael. Ele falou. Miguel disse papa e andou até sua foto. Rafael estava claramente emocionado do outro lado da linha. Grave para mim. Eu preciso ver. Mariana tentou fazer Miguel repetir, mas ele, tipicamente infantil, decidiu que já havia feito o suficiente por um dia e simplesmente sorriu. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, Miguel estava dormindo. Rafael foi direto para o berço, olhando para o filho com puro amor. Ele está crescendo tão rápido, Rafael sussurrou. Eu sei. E não quero perder nenhum momento. Rafael se virou para ela. Nem eu. Mari, esses últimos meses vendo você crescer, nos ver crescer juntos, tem sido incrível. E quero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Eu também, Mariana disse. E dessa vez, não havia hesitação em sua voz. Rafael, eu quero me casar com você. O quê?
Você tem certeza? Absoluta. Levei meu tempo, superei meus medos e agora sei com total certeza. Quero ser sua esposa. Rafael a beijou, profundamente, apaixonadamente. Então vamos fazer isso. Do seu jeito, no seu tempo, exatamente como você quer. Eles se casaram 2 meses depois, em uma cerimônia simples na mesma pousada em Paraty que haviam reservado da primeira vez. Apenas 30 pessoas, todos os que realmente importavam. Mariana usou um vestido simples, mas lindo, comprado em uma boutique local. Miguel estava lá, como pajem, roubando a cena com sua fofura. Quando chegou o momento dos votos, Mariana falou do coração. Rafael, você me ensinou que aceitar amor não é fraqueza, mas coragem. Que família não é sobre perfeição, mas sobre aparecer todos os dias e escolher um ao outro. Eu escolho você, hoje e todos os dias. Rafael, com lágrimas nos olhos, respondeu: Mari, você é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. Você me desafia, me faz ser melhor, me lembra do que realmente importa. Prometo estar ao seu lado, não para te controlar ou mudar, mas para te apoiar em ser sempre você mesma. Quando o juiz os declarou marido e mulher, os aplausos foram ensurdecedores. Mas para Mariana, tudo o que importava era o homem à sua frente e o bebê nos braços de Dona Teresa. Na festa depois, Henrique fez um discurso surpreendentemente emotivo. Eu não tinha certeza sobre Mariana quando a conheci. Achei que ela não fosse boa o suficiente para meu filho, para nossa família. Eu estava completamente errado. Ela não é boa o suficiente para nossa família. Nossa família é que não era boa o suficiente para ela. Mas ela nos deu uma chance mesmo assim. Bem-vinda oficialmente à família, Mariana. Obrigado por salvar meu filho. Foram palavras que Mariana nunca pensou que ouviria de Henrique Monteiro. Mostravam quanto todos eles haviam crescido. A lua de mel foi em Fernando de Noronha. Apenas uma semana porque nenhum deles conseguia ficar longe de Miguel por muito tempo. Foram dias de paz, de conversas profundas, de sonhar com o futuro juntos. 1 ano depois do casamento, Mariana estava sentada no escritório de casa, revisando propostas para um novo projeto de impacto social, quando Miguel, agora com 2 anos, entrou correndo, seguido de perto por Rafael. Mamãe. Vamos, Paque! Miguel gritou com seu português ainda imperfeito, mas adorável. Parque, Miguel. Mariana corrigiu gentilmente. Vamos ao parque depois que a mamãe terminar de trabalhar. Agora. Miguel insistiu com a teimosia que havia claramente herdado dos 2 pais. Rafael pegou o filho no colo. Vamos deixar a mamãe trabalhar, campeão. Eu te levo ao parque. Mariana observou pai e filho saírem, seu coração transbordando de amor. Aqueles 2 anos haviam sido os mais desafiadores e gratificantes de sua vida. Trabalhar, cuidar de Miguel, manter o casamento forte, era um equilíbrio constante. Mas ela havia aprendido que não precisava fazer tudo sozinha. Seu projeto de capacitação havia se expandido para 5 estados, impactando diretamente a vida de mais de 10.000 jovens. Mariana havia sido reconhecida nacionalmente por seu trabalho, até dando uma palestra TEDx sobre responsabilidade social e empoderamento comunitário. Ela havia encontrado sua voz e propósito. Dona Teresa, com saúde melhor graças aos tratamentos adequados que agora podia pagar, havia se tornado a avó mais dedicada que existia. Ela e Helena haviam se tornado amigas improváveis, frequentemente encontradas conversando sobre netos e compartilhando receitas. Quanto a Rafael, ele havia encontrado um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Ainda era CEO da Monteiro Holdings, mas delegava mais, priorizava diferente. Ele não perdia os primeiros passos de Miguel, não perdia os jantares em família, não perdia os momentos que realmente importavam. E Henrique? Ele havia se surpreendido ao descobrir que ser avô o transformava de formas que ser pai nunca havia transformado. Miguel tinha um jeito de quebrar suas defesas, de trazer à tona uma suavidade que poucos sabiam que existia. Henrique e Miguel eram frequentemente vistos juntos. O velho bilionário ensinando o neto sobre negócios através de jogos, de uma forma que nunca havia feito com Rafael. Era uma tarde comum quando Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era de uma organização internacional, oferecendo a ela um cargo importante, liderando iniciativas de responsabilidade social em toda a América Latina. Era uma oportunidade incrível, um sonho profissional, mas significaria viagens constantes, talvez até uma mudança para outro país. Quando Rafael chegou em casa com Miguel, ela contou sobre a oferta. O que você quer fazer? Ele perguntou sem julgamento ou pressão. Não sei. É uma oportunidade incrível, mas Miguel,
E nós? Sim. Rafael pensou por um momento. Você sabe, quando nos conhecemos, você estava servindo mesas e sonhando com algo mais. Você encontrou esse algo mais, Mari. Construiu isso. E não vou ser a razão pela qual você para de crescer. Mas não posso simplesmente largar vocês. Não está largando ninguém. Estamos sugerindo um novo arranjo. Se você aceitar, vamos fazer funcionar. Talvez eu viaje menos. Talvez te acompanhemos em algumas viagens. Somos uma equipe, lembra? Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Como você sempre sabe a coisa certa a dizer. Porque te conheço. E sei que você precisa disso. Não apenas para a sua carreira, mas para a sua alma. Depois de muita discussão com a família, Mariana aceitou o cargo, mas negociou condições que lhe permitiriam estar em casa pelo menos metade do tempo. E Rafael era verdadeiro em sua promessa. Ele ajustou sua agenda, delegou mais responsabilidades, até trabalhou remotamente às vezes para estar com ela nas viagens. Não foi fácil. Houve noites de videoconferências onde Miguel chorava querendo a mãe. Houve momentos em que Mariana questionou se havia feito a escolha certa. Mas no geral, eles fizeram funcionar. Porque era isso que famílias faziam. Adaptavam, apoiavam, cresciam juntos. 3 anos depois, em uma noite tranquila em casa, toda a família reunida para jantar, Mariana olhou ao redor da mesa. Dona Teresa e Helena conversando animadamente. Henrique fazendo Miguel rir com histórias exageradas. Beatriz, agora casada e grávida de seu primeiro filho, radiante. E Rafael, sentado ao lado dela, seu parceiro em tudo. O que você está pensando? Rafael sussurrou. Que há 5 anos eu era uma garçonete assustada segurando um teste de gravidez positivo. E agora olhe onde estamos. Sem arrependimentos? Nenhum. Nem mesmo dos momentos difíceis. Porque todos eles nos trouxeram aqui. Miguel interrompeu o momento, como crianças fazem, pedindo mais arroz com feijão. E Mariana sorriu, servindo seu filho, absorvendo a normalidade caótica e linda de tudo isso. Ela havia aprendido tantas lições ao longo dessa jornada, que aceitar ajuda não era fraqueza, que amor verdadeiro não limitava, mas expandia, que família era algo que você escolhia, não apenas algo em que você nascia, e que às vezes os maiores presentes vinham embrulhados em embalagens de desafio e medo. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel estava dormindo, Mariana e Rafael se sentaram na varanda, observando a cidade iluminada. Você sabe que vai ter que escrever um livro sobre tudo isso algum dia, Rafael brincou. Quem iria acreditar? A garçonete e o bilionário. É praticamente um conto de fadas. Exceto que contos de fadas não têm momentos de pânico às 3 da manhã porque o bebê não para de chorar. Ou discussões sobre quem esqueceu de comprar fraldas. Mariana riu. Verdade. Nossa história é muito mais real. E muito melhor. Rafael a puxou para um abraço. Para onde vamos a partir daqui? Para onde a vida nos levar, juntos. E essa era a coisa mais bonita de todas. Eles não sabiam exatamente o que o futuro traria. Haveria desafios, com certeza. Mais decisões difíceis, mais momentos de incerteza. Mas enfrentariam tudo juntos, como uma equipe, como uma família. Mariana Oliveira Monteiro havia começado essa jornada assustada e sozinha, enfrentando uma escolha impossível entre liberdade e segurança, entre orgulho e praticidade. Mas ela havia descoberto que não era uma escolha de tudo ou nada. Ela não havia trocado sua liberdade por um futuro luxuoso. Em vez disso, havia construído uma vida onde ambos podiam coexistir. Ela havia mantido sua identidade, sua força, sua independência. Mas também havia aprendido a deixar pessoas entrarem, a aceitar amor e apoio. Havia descoberto que verdadeira liberdade não era fazer tudo sozinha, mas ter a coragem de escolher seu próprio caminho, mesmo quando esse caminho incluía compromisso e parceria. E quanto ao preço da liberdade e do orgulho, descobriu que o verdadeiro preço não era aceitar ou recusar ajuda. Era ter a coragem de ser autêntica, de fazer escolhas baseadas no que ela realmente queria, não no que os outros esperavam, ou no que o medo ditava. Enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, Mariana fechou os olhos e respirou fundo. Ela havia feito sua escolha, construído sua vida, e era linda em sua imperfeição. Não era um conto de fadas, não era uma história perfeita, mas era real, era dela, e isso a tornava infinitamente preciosa. O futuro estava cheio de possibilidades. Miguel cresceria, haveria novos desafios no trabalho, novas dinâmicas familiares para navegar. Mas Mariana sabia, com certeza absoluta, que estava pronta para tudo isso, porque ela não estava mais aquela jovem assustada segurando um teste de gravidez.
Ela era Mariana Oliveira Monteiro. Mãe, esposa, profissional, filha, amiga. Múltiplas identidades que coexistiam harmoniosamente, nenhuma apagando as outras. E essa, ela finalmente entendia, era a verdadeira liberdade.